vou repercutir uma informação trazida pela companheira Raíssa Simplício, que é séria, que trouxe uma informação muito auspiciosa até para o Flamengo, que é o Flamengo busca a contratação de Juan Sebastián Romero, jogador do Sub-20 da seleção colombiana, inclusive do América de Cali também e tal. Jogador de qualidade, um meio-campista de 19 anos, que atua mais pelo lado direito, né? Então é uma coisa muito importante, né? O que acontece em relação a essa possibilidade de mercado, porque o jogador jovem, que embora já jogue no América de Cali, né, que é um tradicional clube revelador de jogadores nas categorias mais de base, né, da equipe, me parece ser um movimento promissor de mercado até, né, visando não só o Sub-20 do Flamengo, de acordo com a Raíssa Simplício, até ele chegaria para jogar no Sub-20 do Flamengo, mas também o desenvolvimento do jogador para que ele atinja um nível para jogar no mais alto nível, né? Então seria uma contratação envolvendo valores mais baixos, né? Ou seja, uma aposta, e se der certo, ótimo, né? Muito clube europeu faz isso, inclusive o Chelsea faz muito isso, né? Levou o Kendry Pais, por exemplo, que hoje está jogando no Strasbourg, da França, tal, aquela coisa toda. Então é um olhar importante que o Flamengo tem para uma joia do futebol sul-americano. Não estou falando aqui que todo movimento que o Flamengo faz de contratação seja excelente, porque tem erros, né? O Juninho é um erro, crasso, aliás, mas há movimentos que são interessantes, como esse aí do Juan Sebastián Romero. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado, ou então digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Pronto, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para você. Eu lembro que a BandBet está com um olhar muito atento sobre a Premier League. Tem uma grande rodada nesta quarta-feira. Campeonato Italiano, Supercopa da Espanha, NBA, NFL com os playoffs começando. Quer dizer, tem muita coisa legal. E o início dos estaduais também. Flamengo já tendo jogo nesse final de semana e a gente vai falar muito sobre isso, tá? BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então eu considero um movimento importante o Flamengo buscar joias no mercado sul-americano, tá? Eu acho que isso pode trazer, inclusive, dinheiro lá na frente, é uma forma de o Flamengo ganhar dinheiro. Não só, claro, trazer um jogador de qualidade, e é importante a gente sempre fazer um parênteses, né? Colocar parênteses aí, quando a gente fala em qualidade, porque o camarada pode ter qualidade com 19 anos de idade e depois não ser aquilo que se imaginava, mas está pago o preço, né? Está embutido no risco, digamos assim, no risco de contratação. Se der certo, deu muito certo, o Flamengo pode ganhar rios de dinheiro lá na frente com essa contratação, né? E eu acho sempre importante, eu até critiquei o José Botto, quando ele deu uma entrevista ao podcast português, falando que não vai olhar muito no mercado sul-americano, porque o Flamengo quer jogadores já estabelecidos, prontos, vencedores. Eu sou contra isso. Acho que o Flamengo tem de olhar sim para o mercado sul-americano, mas não adianta olhar para o mercado sul-americano quando o Flamengo, por exemplo, se interessou pelo Enzo Fernandes, que já era um jogador consagrado no River Plate, que foi vendido a peso de ouro para o Benfica de Portugal e depois, nossa, por uma grana fantástica, ao Chelsea, e joga muito na equipe inglesa, né? Inclusive é titular da seleção da Argentina, não se discute o papel dele, né? Então eu vejo dessa forma, assim, eu acho que não adianta você olhar para o mercado sul-americano só para jogadores consagrados, porque você não vai conseguir competir, com os clubes europeus, né? Você só vai poder olhar para jogadores em evolução e tornar isso uma tendência, né? Falar, pô, por que o Flamengo não vira
um garimpador de talentos na América do Sul. Muitas vezes você vai errar, mas quando acertar, você paga todos os erros, né? Então, eu acho que o Flamengo pode se estabelecer dessa forma, pode se posicionar no mercado dessa forma. Ou olhar para a base do Independiente Del Valle, que é uma base espetacular, para se ter uma ideia, dos 11 jogadores equatorianos que entraram em campo contra a Argentina na última rodada das eliminatórias, 8 eram revelados pelo Independiente Del Valle. Ou seja, se eu olhar para lá, a chance de você acertar é muito grande. Ah, mas aí o cara vai custar mais, o jogador vai custar mais. Tudo bem, mas a chance de acertar é muito grande. Então, eu acho que é uma forma de observação de mercado na América do Sul que os europeus fazem melhor do que os gigantes sul-americanos, que hoje são Flamengo de forma mais destacada, mas tem o Palmeiras e tal. Hoje esses times vão muitas vezes à MLS para pegar um segundo passo da carreira desses caras. Você não precisa ir até a MLS, você vai aqui no mercado sul-americano. Como eu disse, você vai errar, mas a chance de acerto, quando houver, ela é, nossa, para estourar o mercado. Né? Então, eu acho importante esse tipo de movimentação. Não estou falando aqui que o Flamengo deva deixar de contratar jogadores consagrados, eu acho que é uma fórmula que se mostrou correta nos últimos anos, nas duas gestões, Landim e BAP, então eu divido o mérito aí nessas duas gestões, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar, a questão de independência inegociável aqui no canal, tá? Não deve abandonar, eu acho que essa política de contratação. Ah, mas porque tem muito dinheiro. Agora, não pode deixar de olhar para a base. E olhar para a base significa olhar para a base também de clubes sul-americanos. Não olhar apenas para jogadores da MLS. Porque esse cara, quando sai da MLS, ele sai custando 10 milhões de dólares. Né? Enquanto isso, aqui na América do Sul, muitas vezes o clube pode contratar um jogador por menos de $1 milhão. É o que está acontecendo nesse caso do Johan Sebastián Romero, né? Então, eu acho que é um movimento importante e interessante, e eu acho que o Flamengo poderia se posicionar, como eu disse, dessa forma, ser uma espécie de olheiro de mercado sul-americano, né? Espalhar, criar uma rede de observação por todos os países da América do Sul, ou pelo menos aqueles que são mais promissores, Equador, Colômbia, tem coisa boa acontecendo no Paraguai, também na Venezuela. Então, se posicionar dessa forma, acho que seria bem legal para o Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Eu vou repercutir uma informação trazida pela companheira Raíssa Simplício, que é séria, que trouxe uma informação muito auspiciosa até para o Flamengo, que o Flamengo busca a contratação de Johan Sebastián Romero, jogador do Sub-20 da seleção colombiana, inclusive do América de Cali também e tal. Jogador de qualidade, um meio-campista de 19 anos, que atua mais pelo lado direito, né? Então, é uma coisa muito importante, né? O que acontece em relação a essa possibilidade de mercado, porque o jogador jovem, que embora já jogue no América de Cali, né, que é um tradicional clube revelador de jogadores nas categorias mais de base, né, da equipe, me parece ser um movimento promissor de mercado até, né, visando não só o Sub-20 do Flamengo, de acordo com a Raíssa Simplício, até ele chegaria para jogar no Sub-20 do Flamengo, mas também o desenvolvimento do jogador para que ele atinja um nível para jogar no mais alto nível, né? Então seria uma contratação envolvendo valores mais baixos, né? Ou seja, uma aposta, e se der certo, ótimo, né? Muito clube europeu faz isso, inclusive o Chelsea faz muito isso, né? Levou o Kendrick Price, por exemplo, que hoje está jogando no Strasbourg, na França e tal, aquela coisa toda. Então é um olhar importante que o Flamengo tem para uma joia do futebol sul-americano. Não estou falando aqui que todo movimento que o Flamengo faz de contratação seja excelente, porque tem erros, né? O Juninho é um erro, crasso, aliás, mas há movimentos que são interessantes, como esse aí do Johan Sebastián Romero. Eu vou falar mais sobre isso
nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado, ou então digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Pronto, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para você. Eu lembro que a BandBet está com um olhar muito atento sobre a Premier League. Tem uma grande rodada nesta quarta-feira, Campeonato Italiano, Supercopa da Espanha, NBA, NFL com os playoffs começando, quer dizer, tem muita coisa legal, e o início dos estaduais também, Flamengo já tendo jogo nesse final de semana, e a gente vai falar muito sobre isso, tá? BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então eu considero um movimento importante o Flamengo buscar joias no mercado sul-americano, tá? Eu acho que isso pode trazer, inclusive, dinheiro lá na frente. É uma forma de o Flamengo ganhar dinheiro. Não só, claro, trazer um jogador de qualidade. E é importante a gente sempre fazer um parênteses, né? Colocar parênteses aí quando a gente fala em qualidade, porque o camarada pode ter qualidade com 19 anos de idade e depois não ser aquilo que se imaginava, mas está pago o preço, né? Está embutido no risco, digamos assim, no risco de contratação. Se der certo, deu muito certo, o Flamengo pode ganhar rios de dinheiro lá na frente com essa contratação, né? E eu acho sempre importante, eu até critiquei o José Boto quando ele deu uma entrevista ao podcast português, falando que não vai olhar muito no mercado sul-americano, porque o Flamengo quer jogadores já estabelecidos, prontos, vencedores. Eu sou contra isso. Acho que o Flamengo tem de olhar sim para o mercado sul-americano, mas não adianta olhar para o mercado sul-americano quando o Flamengo, por exemplo, se interessou pelo Enzo Fernandes, que já era um jogador consagrado no River Plate, que foi vendido a peso de ouro para o Benfica de Portugal e depois, nossa, por uma grana fantástica ao Chelsea, e joga muito na equipe inglesa, né? Inclusive é titular da seleção da Argentina, não se discute o papel dele, né? Então eu vejo dessa forma, assim, eu acho que não adianta você olhar para o mercado sul-americano só para jogadores consagrados, porque você não vai conseguir competir, com os clubes europeus, né? Você só vai poder olhar para jogadores em evolução e tornar isso uma tendência, né? Falar, pô, por que o Flamengo não vira um garimpador de talentos na América do Sul? Muitas vezes você vai errar, mas quando acertar, você paga todos os erros, né? Então, eu acho que o Flamengo pode se estabelecer dessa forma, pode se posicionar no mercado dessa forma. Ou olhar para a base do Independente Del Valle, que é uma base espetacular, para se ter uma ideia, dos 11 jogadores equatorianos que entraram em campo contra a Argentina na última rodada das eliminatórias, 8 eram revelados pelo Independente Del Valle. Ou seja, se eu olhar para lá, a chance de você acertar é muito grande. Ah, mas aí o cara vai custar mais, o jogador vai custar mais. Tudo bem, mas a chance de acertar é muito grande. Então, eu acho que é uma forma de observação de mercado na América do Sul que os europeus fazem melhor do que os gigantes sul-americanos, que hoje são Flamengo de forma mais destacada, mas tem o Palmeiras e tal. Hoje esses times vão muitas vezes à MLS para pegar um segundo passo da carreira desses caras. Você não precisa ir até a MLS, você vai aqui no mercado sul-americano. Como eu disse, você vai errar, mas a chance de acerto, quando houver, ela é, nossa, para estourar o mercado. Então, eu acho importante esse tipo de movimentação. Não estou falando aqui que o Flamengo deva deixar de contratar jogadores consagrados, eu acho que é uma fórmula que se mostrou correta nos últimos anos, nas duas gestões, Landim e BAP, então eu divido mérito aí nessas duas gestões, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar, questão de independência inegociável aqui no canal, tá? Não deve abandonar, eu acho que essa política de contratação. Mas porque tem muito dinheiro. Agora, não pode deixar de olhar para a base,
E olhar para a base significa olhar para a base também de clubes sul-americanos. Não olhar apenas para jogadores da MLS, porque esse cara, quando sai da MLS, ele sai custando 10 milhões de dólares. Né? Enquanto isso, aqui na América do Sul, muitas vezes o clube pode contratar um jogador por menos de $1 milhão. É o que está acontecendo nesse caso do Johan Sebastián Romero. Né? Então, eu acho que é um movimento importante e interessante, e eu acho que o Flamengo poderia se posicionar, como eu disse, dessa forma, ser uma espécie de olheiro de mercado sul-americano, né? Espalhar, criar uma rede de observação por todos os países da América do Sul, ou pelo menos aqueles que são mais promissores, Equador, Colômbia, tem coisa boa acontecendo no Paraguai, também na Venezuela. Então, se posicionar dessa forma, acho que seria bem legal para o Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.